Ela achou que estava indo viver um sonho, uma viagem de aniversário de luxo com os melhores amigos em um dos resorts mais exclusivos do México. Mas em menos de 24 horas, Shaquilla Robinson, de 25 anos, estava morta. O grupo que viajava com ela apresentou versões contraditórias, um vídeo brutal vazou e mesmo com o laudo apresentando um pescoço quebrado e um mandado de homicídio, ninguém foi preso. Esse caso gerou uma onda de indignação global e escancarou as falhas da justiça internacional. Mas deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi, pessoas! Hoje eu vou te contar um caso que até o momento ninguém foi preso, embora tenham suspeitos, tá? Inclusive, o México chegou a providenciar o mandado de prisão, mas os Estados Unidos não cumpriu. É um caso absurdo, mas antes de começar eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Ah, e se você não me acompanha nas outras redes, já corre, que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Shaquilla Robinson era o tipo de mulher que iluminava qualquer lugar que ela entrava. Aos 25 anos, ela já havia conquistado muito. Formada, empreendedora, dona de uma boutique de roupas e de um salão infantil de tranças que fazia sucesso em Charlotte, na Carolina do Norte. Linda, carismática, independente e ambiciosa. Era impossível não admirar o seu brilho. Em outubro de 2022, ela embarcou para o México com um grupo de 6 pessoas que supostamente eram seus amigos. O destino era Cabo San Lucas, mais precisamente a Vila Linda 32, um resort de luxo com piscina infinita, vista para o Mar de Cortés, bar aquático, banheira de hidromassagem e um terraço com fogueira. Tudo parecia ter saído de um cartão postal. E o plano era celebrar o aniversário de um dos integrantes do grupo em grande estilo, com muito sol, fotos, festas e lembranças felizes. Entre os viajantes estava Kill, Melik, Winter, Ellie, Jane e Nazer. Alguns eram amigos de longa data e outros eram apenas conhecidos, mas naquele momento todos pareciam estar unidos pelo espírito da confraternização. A Shaquilla estava mega animada com a viagem, ela conversou com a mãe no dia 28 de outubro e a tranquilizou dizendo que estava tudo bem. O que ninguém podia imaginar é que essa era a última vez em que a família ouviria sua voz. Porque em menos de 24 horas, aquele cenário paradisíaco se transformaria em um palco de um verdadeiro pesadelo. No dia 29 de outubro de 2022, então menos de 24 horas que o grupo tinha chego até a vila, algo terrivelmente deu errado. Por volta das 14h13, um dos membros do grupo entrou em contato com um profissional que prestava serviço especial ali para os clientes, que era aquele grupo, né? Dizendo que a Shaquilla estava passando mal. Uma médica local chamada doutora Ornelis foi chamada às pressas. Segundo o relato do grupo, ela havia bebido demais e agora estava desorientada e sem resposta. Essa mesma versão foi passada à mãe da Shaquilla, a Salamandra Robinson, que recebeu uma ligação tensa de um dos amigos dizendo que a sua filha estava com intoxicação alcoólica. A Salamandra ficou completamente em choque porque ela sabia que a filha não consumia tanto álcool assim ao ponto de passar mal. Mas ela confiou, visto que tinha uma médica a caminho e os amigos ali também estavam dizendo que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Quando a doutora Ornelis chegou na vila por volta das 15 horas, ela encontrou um cenário bem diferente. A Shaquilla estava inconsciente, mas ainda viva. Ela não conseguia falar, estava bastante desidratada e com sinais de algum comprometimento neurológico. Então a médica avaliou e indicou que ela fosse diretamente para um hospital. Mas o grupo recusou, eles insistiram que ela fosse tratada ali mesmo na vila. Eles insistiram que cuidasse dela ali mesmo, que não precisaria chamar uma ambulância e os motivos nunca ficaram muito claros. Algumas pessoas acreditam que eles não queriam que ela fosse para o hospital com medo de algum médico analisar tudo e ver que não se tratava de uma simples bebedeira. A médica, mesmo com ressalvas, ela concordou com a decisão do grupo e começou ali o tratamento na própria vila. Ela tentou hidratar a Shaquilla com soro intravenoso, mas nada adiantava. Então, por volta das 16h13, a Shaquilla teve uma convulsão. O seu corpo enrijeceu, os espasmos tomaram conta dela e foi nesse momento que a médica percebeu que a situação era crítica e ela ligou para uma ambulância. Às 16h20, os paramédicos foram acionados. E quando eles chegaram na vila, encontraram a Shaquilla sem pulso. Por mais de 45 minutos, a equipe médica tentou reanimá-la, mas já era tarde demais.
Às 17h57, a Shanquilla Robinson foi declarada oficialmente morta. Enquanto os paramédicos lutavam pela vida dela, os amigos estavam ali por perto, alguns chorando e outros permaneciam em silêncio. Mas nenhum deles mencionou alguma briga ou contou algo que pudesse ter acontecido naquele dia. Na documentação oficial, com base nos relatos do grupo e no que a médica presenciou, o relatório preliminar declarou como causa-morte parada cardiorrespiratória provocada por intoxicação alcoólica. Sem sinais aparentes de violência, a polícia mexicana encerrou o caso como um acidente trágico. Mas havia algo extremamente errado e a mãe da Shanquilla sabia disso. Poucos dias depois, a morte da Shanquilla e a dor da família se transformou em revolta. No dia seguinte, então, da tragédia, os amigos voltaram para os Estados Unidos, mas deixaram o corpo dela lá no México. Cada um dizia uma versão diferente do que tinha acontecido. Um dizia que ela foi encontrada no banheiro, o outro que ela foi encontrada na cama, e um, inclusive, disse que ela foi encontrada por um funcionário da vila. O ponto é que ninguém sabia ao certo onde e nem como ela teria passado mal. Tudo isso mudou quando, 2 semanas depois, um vídeo curto começou a circular pelas redes sociais. No vídeo, a Shanquilla aparece nua em um dos quartos da vila, sendo brutalmente espancada por uma mulher. Ela não reage, não tenta se defender e parece completamente desorientada. Enquanto ela levava diversos socos na cabeça e no rosto, uma voz masculina que estava gravando tudo parece fazer um certo deboche dizendo: "Mas Shanquilla, você não vai ao menos revidar?" A gente já vê as contradições chegando, né? Porque a polícia disse que não tinha sinais aparentes de violência, mas o vídeo é bem claro. Essa frase virou símbolo do caso, uma lembrança cruel de que ela foi agredida diante de testemunhas e ninguém fez nada. A partir dali, aquela história de intoxicação por álcool caiu por terra. A revolta tomou conta das redes, as imagens correram o mundo, especialmente na comunidade negra dos Estados Unidos, e a hashtag Justiça por Shanquilla viralizou. Pouco tempo depois veio mais uma revelação, a autópsia oficial feita no México, e o resultado foi devastador. A Shanquilla não morreu por conta de álcool, ela morreu por conta de uma lesão grave na coluna cervical. Em termos simples, ela estava com o pescoço quebrado. O laudo descreveu uma luxação do atlas, a primeira vértebra na base do crânio, uma fratura geralmente causada por impacto forte, como um acidente de carro em alta velocidade ou agressões violentas. O tempo entre a lesão e a morte foi estimado em 15 minutos, ou seja, ela sofreu um golpe fatal antes mesmo da tal médica chegar na vila. Ou seja, enquanto os amigos diziam que ela estava apenas passando mal, ela já estava com o pescoço fraturado. E eu vou enfatizar aqui, tá? Na autópsia não constava nada sobre álcool ser um fator de risco, então nada de intoxicação, nem uma mera ressaca. Era um trauma físico violento. O vídeo, o laudo e as versões contraditórias dos amigos deixaram algo muito claro. A Shanquilla foi agredida, ficou gravemente ferida e não teve os socorros necessários. E quando a Salamandra viu aquele vídeo, ela constatou que de fato já estava sentindo. A sua filha não tinha morrido por acaso, ela foi atacada. Depois da repercussão do vídeo e do laudo oficial mexicano, o caso ganhou uma proporção internacional. A família da Shanquilla, desesperada por justiça, começou a cobrar respostas das autoridades americanas e mexicanas. Afinal, a sua filha foi espancada até a morte em outro país, diante de testemunhas, e ninguém foi preso. Ninguém foi sequer indiciado nos Estados Unidos. Mas o México se mexeu primeiro. Em novembro de 2022, o Ministério Público da Baixa Califórnia Sul, onde fica Cabo São Lucas, abriu uma investigação por feminicídio. A procuradora-geral da região declarou que havia provas claras de que a Shanquilla sofreu uma agressão brutal e que o caso não se tratava de acidente algum. Logo depois, a justiça mexicana emitiu, então, um mandado de prisão para a mulher que aparece no vídeo agredindo a Shanquilla. Ela foi identificada, mas as autoridades não divulgaram o nome dela oficialmente. Porém, a mídia soltou. De acordo com a mídia americana, se tratava de Jangele Jackson, uma das amigas que viajou com ela naquele dia. O mandado foi enviado aos Estados Unidos com um pedido formal de extradição. E a expectativa era que, com o vídeo, o laudo e a pressão pública, os Estados Unidos agissem o mais rápido possível. Mas não foi isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, o FBI também abriu uma investigação, mas os agentes disseram que precisavam coletar mais evidências para poder, então, agir. E, ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça estava investigando ali se isso de fato se tratava de um homicídio ou se encaixava em qualquer outra lei federal. Gente, é um absurdo, né? Mais evidente do que isso,
Não é possível. Enquanto isso, a galera que foi viajar com ela, os suspeitos, estavam livres, tá? Dando festas, postando em redes sociais, ignorando qualquer acusação. A família, com o apoio de ativistas, pressionou o presidente Joe Biden, exigindo que os Estados Unidos cooperassem com o México para extraditar a agressora. Então, em março de 2023, a procuradora-geral mexicana confirmou publicamente: a morte de Shanquilla Robson foi resultado de uma agressão direta e temos evidências suficientes para processar a responsável no México. Mesmo assim, o pedido de extradição segue parado até hoje. E o pior, como o caso aconteceu fora dos Estados Unidos, a lei americana dificulta um processo de homicídio por lá. Isso acabou criando um impasse jurídico, onde o México quer julgar a suspeita, mas fica pendente então dos Estados Unidos mandar ela para lá. E eles não querem mandar. Fica nisso, o México quer justiça, os Estados Unidos alega falta de provas para julgamento próprio, e a família da Shanquilla fica esperando alguma coisa acontecer. Com a indignação crescendo, o caso da Shanquilla deixou de ser apenas uma tragédia pessoal. Ela virou um símbolo de impunidade, racismo institucional e abandono de uma jovem mulher negra que morreu fora do seu país sem que ninguém fosse responsabilizado. As redes sociais, artistas, jornalistas e criadores de conteúdo usaram as suas redes para pedir então justiça. O nome da Shanquilla apareceu em protestos, em programas de TV e até nas ruas de Washington. A hashtag Justiça por Shanquilla ultrapassou 100 milhões de menções no TikTok e no Twitter. Mas enquanto o público chamava por respostas, os envolvidos do caso parecia que nem eram com ele, estavam vivendo as suas vidas naturalmente. Que estavam viajando com ela, deu entrevista ou se apresentou voluntariamente à polícia. Eles apagaram as redes sociais, mudaram de cidade e o silêncio absoluto reinou. Pedido de desculpa, nenhum pronunciamento, apenas uma ligação que foi constatada em que um dos rapazes do grupo ligou para a mãe da Shanquilla enquanto ainda estava no México. Ele falou, abre aspas, ela tá mal, parece que bebeu demais. Chamamos a ajuda médica, então não se preocupa, fecha aspas. A baita mentira, o vídeo e a autópsia desmentiram tudo. Eu tô indignada com isso, acho que dá pra perceber na forma que eu tô falando, né? Eles mantiveram essa versão até onde deu, e quando não deu mais, cada um começou a se proteger individualmente com seus advogados, inclusive nem conversavam mais entre si. Enquanto isso, a mãe da Shanquilla dava entrevistas para qualquer repórter que quisesse ouvi-la. E ela dizia, a minha filha foi assassinada, todo mundo viu e estão fingindo que não sabem. A sensação que dá é que se a Shanquilla fosse branca ou tivesse uma outra classe social elevada, o desfecho teria sido diferente, né? Isso gerou vários debates sobre racismo sistêmico, seletividade na justiça e negligência com corpos negros. Aos olhos do mundo, parecia que o tempo estava sendo usado como tática. Então, quanto mais os dias passavam, mais difícil seria responsabilizar alguém e mais fácil seria enterrar o caso junto com a vítima. No dia em que enterrou a sua filha, Salamandra Robson decidiu que não aceitaria o silêncio como resposta. Ela largou tudo e se tornou a principal voz pedindo justiça pela filha, batendo meio que de porta em porta, em delegacias, em programas de televisões e até inclusive no gabinete do vice-presidente dos Estados Unidos. Com a ajuda de advogados e ativistas dos direitos civis, ela entregou uma petição formal à Casa Branca, pedindo então para que o presidente Joe Biden intervisse diretamente no caso. O documento reunia assinaturas, provas e depoimentos que, segundo a equipe jurídica da família, eram mais do que suficientes para justificar a extradição da suspeita para o México. Mas, você acha que adiantou? Claro que não, né? Porque até hoje nenhuma movimentação concreta de fato aconteceu. Em abril de 2023, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se manifestou oficialmente. O comunicado dizia que, após uma investigação cuidadosa, o governo não apresentaria acusações federais contra os envolvidos do caso. E o motivo? Bom, segundo eles, as evidências não sustentavam uma acusação criminal no território americano. A decisão caiu como um balde de água fria para a família, que estava fazendo de tudo para buscar justiça. Mais do que isso, reforçou a sensação de impunidade. O México fez a sua parte, né? Existia a prova, existia o vídeo, existia a autópsia, mas para eles nada disso fazia efeito. Nada disso era uma prova concreta. Cara, é muito surreal. A mãe da Shanquilla, então, começou a trabalhar com organizações internacionais de direitos humanos. O seu objetivo era fazer com que o caso seja levado à Comissão Internacional de Direitos Humanos, alegando falha dos Estados Unidos em garantir justiça para uma cidadã assassinada no exterior. Enquanto isso, a única certeza que Salamandra tem é a dor. Ela até declarou em entrevistas, abre aspas,
Minha filha se foi de forma brutal. Eu sei quem fez isso. O mundo todo sabe. Só o sistema insiste em fingir que não viu. Hoje, mais de 2 anos depois da morte da Shanquilla Robinson, ninguém foi preso, ninguém pediu perdão, nada aconteceu. Mas o nome dela segue vivo em manifestações, em hashtags, em murais e principalmente na sua mãe, na voz da sua mãe, que transformou o luto em luta. Mesmo que o sistema insista em virar o rosto, enquanto houver uma mãe gritando, haverá uma chance de justiça. O caso da Shanquilla Robinson é mais do que uma tragédia individual. É a prova de que o sistema é falho em outros países também, porque geralmente as pessoas costumam dizer: aqui no Brasil não tem justiça. A gente vê que isso acontece em todo lugar do mundo. Ela tinha 25 anos, sonhos, projetos, era linda, era muito feliz e tinha uma vida inteira pela frente que foi tirada dela por apenas 1 minuto. E assistida, pessoas viram, testemunhas viram, mas preferiram o silêncio. Se você chegou até aqui, eu peço para que você comente a hashtag Justiça por Shanquilla. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem tudo certinho como que é. E compartilhe o vídeo com alguém que não conhece esse caso. Até o próximo caso. Tchau, tchau.